Olá, Dani, Paola. Esperar. Ah, que legal. Carlinha. Estamos começando aqui uma live sobre grandes oportunidades de investimento. O pessoal está entrando. Obrigado, Vanessa. Minha mãe, Sueli. O Humberto entrou agora. A gente vai iniciar a conversa. Boa, Jorge. Humberto, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Como é que você tá? Boa Joinha? tarde a todos. E como faz? Batadinha no som, tá picando. Espera aí um momentinho só. Deixa eu só tirar o nosso áudio aqui. Ui. Oh, Agora vai. acho que agora vai, Jorge. E aí, como estão as coisas aí na época de pandemia? Muita correria com o mercado financeiro? Oh, com certeza, Jorge. Na verdade, que mundo diferente a gente está vivendo, né? Eu acho que mais do que o mercado financeiro, acho que está todo mundo. Tá ficando na internet. Espera aí um momentinho, viu, Jorge? Eu acho que. Tá, consegui agora. Que a gente está gravando aqui no Zoom também, depois quem quiser participar e estava trazendo um pouquinho de eco. Eu acho que a gente até conversou essa semana, na semana passada, sobre isso, né? Um Isso. mundo muito diferente a gente vem vivendo, né? Com desafios para todas as pessoas, seja na parte humana, seja na parte Roberto, a financeira. internet tá um pouco ruim para escutar. Tá ruim? A internet tá meio, tá picando muito. Troca de provedor aí rapidinho, acho que já fica melhor. É, tá na banda larga, Wi-Fi. Vamos ver se melhora. Eu estou me vendo bem. Tá É, ruim? tá cortando a sua fala. Parece que agora vai melhorar. Saiu? Opa, o eco saiu agora. Vamos ver se fica melhor para vocês. Então, Jorge, como a gente estava falando, eu acho que é um mundo novo para todos nós, né? Tanto nessa parte humana. Continua ruim, pessoal? Senão eu saio e tento retornar. Pera aí, Humberto, eu vou derrubar a sua, aí você Tá, entra de novo, tá bom? Porque tá tá picando bom. muito a ligação, vai tá cortando. Ok. Pessoal, estamos entrando com o Humberto aqui, mas tá um pouco ruim a internet, mas ele já tá voltando já com novidades aí do mercado financeiro. E o que que a gente discutiu durante esses últimos os últimos 10 dias, mais ou menos, sobre o que seria de bons investimentos nessa época de pandemia, nessa época de crise. Como eu falei agora de pouco para vocês, as novidades do mercado, tanto imobiliário como mercado de investimentos, tanto local como internacional, o que que seria Boa. bom para a gente investir, né? Agora Tá acho que vai melhor? entrar.
ficando ainda. É nóis. Melhorou? Para mim funciona bem. Tá oscilando um pouquinho, mas agora acho que vai. Então, eu estava falando com o pessoal aqui sobre um pouco sobre a desenvoltura aí do mercado imobiliário, do mercado de investimentos, tanto imobiliário como o mercado de investimentos financeiros mesmo, sobre essa repercussão, né? Mas antes de entrar nesse assunto, como está passando esses dias aí de mercado financeiro dentro de casa, turbulento, você já estava acostumado a trabalhar em home work, né, home office, mas como que está esses dias aí em São Paulo? É uma loucura, né? Na verdade, eu brinco com os amigos, com os clientes, que a gente entrou em plantão desde o dia 4 de segundas, né? O mercado tem muito essa característica de antecipar, antes mesmo de chegar nas nossas vidas, e etc., o mercado já tinha antecipado tudo isso e durante o carnaval nós tivemos foi quando começou a grande queda, né, a queda mais rápida da história, e vocês estão contando, eu não sei mais o que fazer. Vamos fazer o seguinte, você a gente tá no Zoom, desliga o seu, porque de repente está consumindo internet aí também. Acho Será que é que melhor aí. tá bom? A gente vai ficar brigando com a internet, pode ser que Será que melhorou? agora pelo menos o seu som tá audível agora. Tá A bom. imagem está um pouquinho truncada, meio ficando, mas parece que o áudio tá bom. Tá bom, vamos lá. Pode continuar, desculpa, atrapalhei você. Não, não, tranquilo. Então, a gente, na verdade, vem trabalhando no regime de plantão, eu digo, né, durante esse tempo. Muita novidade para todos nós. Então, entender o que está. Humberto, Oi, Jorge. oi, tá pensando sua imagem, agora acho que ele vai voltar. Vamos lá. Se ficar ruim novamente, eu vou tirar o Wi-Fi. Funciona com 4G. Tá. Eu tirei o meu Wi-Fi agora para ficar melhor. Se quiser tirar o seu da já também, para adiantar, de repente sobrecarrega um pouco o Wi-Fi e ajuste tecnologia, né? Temos que se adaptando. Aproveitando que ele está entrando e vocês já estão interagindo com a gente, quem tiver perguntas sobre investimentos, qual a oportunidade, o que fazer com o dinheiro, aonde hoje, seria interessante vocês mandarem perguntas e o Humberto, na medida do possível, vai respondendo vocês, tá bom? Vamos lá, Humberto, vamos acelerando, senão... Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer agora. Então, Jorge, como a gente estava falando, muita mudança, muita novidade, e ao meu ver, né, é algo que eu venho conversando muito já com os clientes, com os colegas que trabalham no mercado. São tempos difíceis para todo mundo, mas a gente consegue enxergar também várias oportunidades, fazendo um pouquinho de estudo de crises passadas, fazendo análises futuras, um pouco disso até que a gente vai falar aqui. Se o som estiver bom aqui, eu acho que a gente pode tocar agora. Não, tá bom. Vamos tocar, tá indo. A imagem já tá boa, vamos embora. Tá bom. Quer começar, Jorge? Quer fazer algum questionamento? Quero agradecer ao Humberto aí que disponibilizou seu tempo aí para estar com a gente, tá? É um cara que a gente estima bastante aí, conhecemos há uns 3, 4 anos já. E eu queria que você se apresentasse, fala um pouco do que você faz, da sua empresa, e aí a gente já começa a discorrer sobre os assuntos que nós temos aqui, uma listinha meio grande aí. Tá, fala um pouquinho de você, teu currículo aí
é importante para reforçar mais ainda o que você vai falar, sobre o que você vai falar. Perfeito. Boa tarde mais uma vez, pessoal. Estou vendo muitos amigos aí entrando, alguns clientes. Obrigado pela presença. Obrigado, Jorge. Parabéns pela iniciativa, né? Eu sei que você vem fazendo essas lives. É uma forma de trazer conhecimento, né? Desse mundo agora, onde a gente necessita bastante disso. Meu nome é Humberto Beto Nascimento, muitos me conhecem. Minha formação em administração, começando em finanças. Sou um apaixonado pelo mercado financeiro. Descobri o mundo de planejamento financeiro há 5 anos, né? Que é uma atividade um pouco mais complexa, até às vezes, do que pensar em uma ação ou em um produto específico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, como estar sempre preparado para as crises. Eu sou sócio fundador aqui da Investimentos, né? O nosso foco aqui no escritório de São Paulo é um foco, minha sócia e vários associados que nós temos aqui, o foco é o investimentos internacionais, né? Temos um planejamento total, também sou sócio da Gesta Investimentos, né? Que é o escritório credenciado XP, que atua não só aqui em São Paulo, mas em algumas cidades do Nordeste. E eu acho que é isso. Vamos falar aqui um pouquinho sobre mercado e sobre as oportunidades. Não, perfeito. Então, a gente estamos no mercado, estamos saindo estamos no meio do furacão, na verdade, no meio da crise, né? Mas como nós já conversamos algumas vezes, o mercado de investimento, o mercado financeiro, ele precifica, ou seja, para quem não tem tanto conhecimento, ele mostra, entre aspas, ele nos apresenta o futuro antecipadamente, né? E o mercado, o financeiro já está dizendo para nós algumas coisas que são importantes para o investidor entender, né? Como que você vê o cenário hoje com essa pandemia, com essa situação toda que nós estamos vivendo? E depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário que o mercado financeiro já está mostrando para nós, daqui para frente, como que vai ser. Vamos lá, Jorge, né? Falando hoje é até um pouco melhor do que falar 15 dias atrás. Pessoal, desculpa pelo eu não consigo nem mais não pegar nada. Eu vou tentar para ver se a gente consegue essa comunicação. A gente viveu uma turbulência, com certeza vai entrar para a história, como a gente falou, tanto da humanidade quanto do mercado financeiro. Os últimos 45 dias foram muito intensos em novidades, né? E até hoje eu digo que a primeira novidade que a gente tem é que a gente ainda vai ter incertezas, a gente ainda vai ter algumas mudanças no meio do caminho. Porém, hoje, o que eu posso falar de hoje é que a gente pode dizer que estamos um pouco mais claros em relação às fases seguintes que nós teremos que passar para voltar à atividade econômica e para que a gente possa voltar a ter a pujança que a gente esperava ter nesse momento se a gente não tivesse a pandemia. Entendi. E o que a gente pode esperar daqui para frente com o mercado, com essa oscilação que nós tivemos aí de bolsa caindo muito? Como você está falando para o seu cliente se acalmar nessa situação? Lógico que agora nós estamos entrando num momento de grandes oportunidades. E aí daqui para frente a gente vai conversar sobre isso, aonde melhor ir, para onde ir, qual o cenário para onde nós vamos investir. Mas o que a gente pode vislumbrar desse mercado que nós estamos tendo hoje e entender dele para não ficar com medo, ansioso, desesperado? Tem uma frase que você usa do Warren Buffett aí que acho que encaixa bem perfeito a isso, né? De se antecipar e ficar cai na indecisão, né? E aí você pode até vender tudo que você tem e acabar sendo no prejuízo. Então, o que a gente pode orientar os nossos clientes, orientar tanto quem investe em imóvel, quem investe em mercado internacional, quem investe em mercado financeiro, pode ter de se sentir mais aliviado, mais calmo? O que você pode orientar nisso daí? Ou é desespero mesmo, o negócio está ruim mesmo e vamos ficar desesperados? Não, Jorge, eu acho que não é isso não.
a célebre frase do Warren Buffett é mercado de ações. Ele fala do mercado de ações, mas eu colocaria isso para o imobiliário, para quem quiser. É um dispositivo de passar, de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, né? Então, essa frase, eu uso muito ela para quando a gente inicia um processo, um trabalho de consultoria, um patrimônio, né, dos nossos clientes, aonde a gente foca sempre, é um mantra nosso falar em longo prazo. É muito perigoso e muito arriscado você pensar em 6 meses, em 1 ano, em até 2 anos. Quando você tem janelas muito maiores, você consegue diluir até uma crise como essa, né? A maioria dos ativos foi ativado no modo pânico, né? Tanto que a gente vai ver que algumas coisas já acabou trazendo um retorno fenomenal. Então, o que a gente vem falando há 45 dias é, se você quer fazer alguma coisa, feche, no nosso caso, feche o seu home broker, para de olhar a sua conta no XP, porque isso vai machucar, né? Isso vai machucar a qualquer pessoa. Eu sempre uso o mercado financeiro em comparativo, às vezes, com uma questão de imóveis para vocês. O seu cliente não liga a todo momento para saber qual o preço do imóvel naquele dia. O mercado financeiro tem a facilidade da liquidez, então você consegue precificar isso, muitas vezes errado, e traz uma ansiedade, traz uma sensação de perda, quando na verdade é um momento turbulento, né? Então, para passar por essas crises, né, principalmente, a gente começa antes da crise existir. O planejamento, né? No planejamento. Quando você tem um planejamento adequado, e eu tenho muitos clientes que podem, em algum momento, comprovar isso, você consegue passar por essa crise acomodado, porque está todo mundo em contato, né? Porém, não tem prejuízo. Muitas vezes, enxergando as oportunidades que o mercado em pânico traz, para que você possa, em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, quantos de tempo que a gente gosta de olhar, ter retornos extraordinários. Eu imagino que isso ocorreu durante esse período dos últimos 4 anos, em especial 15, 16 e 17, na área de imóveis. E agora a gente vai voltar a ter isso, imagino, tanto nos imóveis como já estamos tendo na área de ações, estamos tendo em diversos ativos, até ativos que normalmente não sofrem crises, que é renda fixa, tem oportunidade de financiar. Então, o momento hoje da sua pergunta, se você está em pânico, não faça nada. Se você ele é complicado, ele traz uma situação delicada, né? Sim, é uma situação muito delicada quando o planejamento não foi bem feito. O planejamento não bem feito. Tem uma questão fundamental quando você vai se planejar em termos de investimento, tenha uma reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? Os números podem variar entre 3 a 12 meses dos seus gastos mensais. Tenha em um produto de liquidez ou até mesmo na poupança. É um produto que hoje o rendimento é bem pequeno, né? Mas é uma forma de você ter para esses momentos de dificuldade. Para aquele momento onde você não vai ter a capacidade de sacar. Você não vai conseguir vender o imóvel. Hoje, se você for vender um imóvel, provavelmente você vai vender abaixo do preço que ele tem de valor de mercado, porque é um momento onde está todo mundo em pânico e muitas pessoas não se planejaram e vão ter que vender esse imóvel de maneira mais rápida, né? E isso vai levar, eu já estou falando de uma oportunidade que a gente vai ter, que são os imóveis de pessoas que não se planejaram para isso. Sejam pessoas, indivíduos, pessoas físicas,
sejam as empresas, onde não, algumas empresas não têm caixa hoje para sustentar. O governo até criou algumas linhas para minimizar isso daí, mas as oportunidades vão surgir muito por essas questões. Um mau planejamento anterior vai trazer oportunidades para quem está bem planejado, para quem tem a capacidade de fazer, pegar uma parte dessa reserva que estava sem alocação e poder fazer a alocação agora. Entendi. A gente tem que entender muito o perfil do cliente, né? Quem nós fala, a gente estava falando sobre isso, né? É muito legal, né? A gente falar, olha, temos uma situação hoje de problema, temos que nos planejar, né? Mas o brasileiro não tem esse costume, infelizmente. O americano, ele fala em anual, né? A renda anual dele, e costuma trabalhar isso no mindset dele, na cabeça dele. Mas o brasileiro não costuma fazer isso, né? Eu acho que está despertando o start agora de falar em planejamento. Estava falando isso na live de ontem sobre o consórcio com o Paulo, nosso amigo Paulo Izar, e ele falou, Jorge, o Humbertinho pode explicar melhor para você o que é planejamento, como que a gente pode pensar em planejamento, até para uma compra futura, seja de um imóvel, não só de investimentos, mas da própria vida da pessoa, ela estar organizada e se preparar para percalços, né? Um seguro de vida hoje é um planejamento. Um consórcio pode ser um planejamento. Então, assim, é importante entender isso daí e o cliente, né, nós como clientes, não estou falando cliente de empresa, estou falando cliente comum do mercado, que a gente compra, vende, enfim, faz as coisas acontecerem no mercado em si, de a gente entender que a gente tem que ter um perfil, e esse perfil, a primeira coisa que por mais que seja arrojado, conservador ou não, nós temos que entender que nós temos que temos que ter uma estratégia e um planejamento. Sem isso, você mesmo, como um planejador financeiro que e está acostumado a fazer isso, não consegue orientar seu cliente da melhor forma se ele não tiver esse planejamento, vamos dizer assim, esse planejamento por escrito, orientando o cliente, gasta nisso, não gasta disso. Um dia você comentou com a gente, estava numa viagem, você falou, olha, tem gente que me deixa a conta e fala, posso gastar isso? Posso gastar aquilo? E você fala, não, agora você não vai gastar, agora você não faz isso. Você controla a pessoa também. Porque às vezes a gente acaba saindo da linha, né, dos trilhos e acaba gastando mais. Então nós temos que entender esse perfil do investidor, né? E como que você como gestor disso daí, como que você orienta o seu cliente, entende o perfil dele e se posiciona em cima disso daí? Bem, vamos lá. Perfeito as suas colocações. Eu acho que são colocações até que você deve utilizar em muitos momentos quando algumas pessoas vão procurar a sua residência, né? Ou seja, entender o perfil daquele cliente. Ele é uma família com quantas pessoas? Vou dar um exemplo, eu sou um pouco leigo em relação aos imóveis, mas se você é uma família, tem 3 filhos e gosta de liberdade, talvez o ideal não seja um apartamento de 2 quartos, mas é uma casa, um condomínio fechado, onde você vai ter uma área de lazer maior. Se você é um solteiro, onde você quer ter uma grande sala e tal. Então, são perfis diferentes. Obviamente, tem que ver o bolso do nosso cliente, né? Quem manda é o bolso dele. E em cima disso, o nosso, né, trabalho, o nosso conhecimento é entender os produtos que o mercado tem de investimento, seja no mercado financeiro, seja no mercado imobiliário, que a gente trabalha em conjunto, né, com as casas nos Estados Unidos, as oportunidades que a gente tem em Portugal, é uma forma de diversificação tanto da moeda quanto da jurisdição. Tem um fator também que a gente considera que não é somente financeiro, que são as questões pessoais, né, dos seus desejos, mas para criar um perfil, a gente tem que entender como é a pessoa financeiramente, em termos familiares também. Nós temos que entender o horizonte de tempo que ele imagina que aquele dinheiro que ele está guardando, ele imagina usar. Exemplo, como a gente está falando aqui de imóvel, se ele tem um planejamento para comprar uma casa, uma parte daquela poupança que ele vem fazendo, eu tenho que entender em quanto tempo isso está na mente dele. Muitas vezes isso em conjunto a gente vai
através de argumentos de um lado ou do outro, encontrando o momento ideal. Às vezes a pessoa quer nesse ano, mas a gente fala tá, talvez a gente pense em 5 anos. Talvez a gente converse com o Paulo e traga uma oportunidade no consórcio que se encaixe no orçamento dele, que nem sempre, como dizer, nem sempre é a parte financeira que está sendo levada em consideração, mas é de uma forma, e eu falo com muitos dos meus clientes, meu objetivo não é deixar ninguém rico. Meu objetivo é trazer tranquilidade financeira hoje e sempre, né? É buscar que a gente encontre dentro do perfil dele, dos desejos dele, produtos financeiros que tanto trabalhem rentabilidade, como trabalhem segurança, como possa trabalhar a parte tributária. Muitas vezes a gente esquece a parte tributária, e no Brasil é fundamental. Algumas pessoas citaram aqui a diversificação. Diversificação eu acho que é a chave para minimizar riscos. Então, você, quando está minimizando, quando você está diversificando em ativos normalmente não correlacionados, como a gente fala no mercado, você está minimizando riscos em um momento específico, né? A gente pode citar exatamente agora. A Bolsa chegou a cair quase 50% do pico ao fundo, né? Então, se você tem tudo em Bolsa, você vai junto esses 50%. Se você tem diversificação de ativos, né, que a gente pode classificar, eu gosto de classificar em alguns grandes segmentos, né? Que seria a renda fixa, os multimercados, a renda variável em si, que são ações. Eu gosto sempre de ter uma parte no exterior, né? Seja ela no real estate, que a gente já conhece, no imobiliário, que vai trazer retorno mensal, ou em algum empreendimento para que ele tenha valorização, como a gente faz no Brasil, fazer lá fora, um país consolidado, no outra moeda. Então, dentro desse perfil, a gente vai começar a descobrir e vai fazendo um trabalho. Eu sempre falo também que esse trabalho não é de 3 meses, 6 meses. É um trabalho de décadas, né? É um trabalho de décadas para que ele sempre esteja tranquilo no presente, como agora, quando ele tem a sua reserva de emergência, para que, se ele precisar parar 3 meses, 6 meses, como daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, que o legado que ele construiu fique para as outras gerações. Então, é dentro dele que a gente trabalha. A gente pode dizer, então, que é uma mudança de conceito de vida, inclusive, né? É uma mudança de conceito. Com certeza. Ele tem que ter uma mudança de mindset para reestruturar a parte financeira e entender que isso vai gerar um novo conceito de vida dele, onde ele vai sair de um mero trabalhador, entre aspas, empresário em si, e passará a ter qualificação de investidor. E aí o investidor ele vai ter que entender a hora que ele põe, a hora que ele tira, a hora que ele investe, a hora que ele investe mais em alguma coisa. E tem que ter essa noção cada vez maior, né? Sim, exatamente. Exatamente. É uma transformação, eu falo isso muito também, é uma transformação. Você citou logo no início aí o seguro de vida. Muita gente não entende a importância do seguro de vida, o quanto isso traz tranquilidade, né? Normalmente o seguro de vida, quando está pensado no falecimento, para as pessoas que você ama, né? Quem tem filho sabe o que eu estou falando, então a gente almeja o melhor, a gente já imagina o nosso filho de tal maneira, mas imprevistos podem ocorrer, então a gente normalmente trabalha com seguros, seguro de vida, seguro de invalidez. Quem é autônomo, eu vi uma pergunta sobre autônomo, nós que somos autônomos, eu faço parte disso também, temos que nos preocupar ainda mais, né? É uma preocupação ainda maior nesse planejamento. A gente precisa de uma reserva maior para os momentos como esse que a gente está passando, onde muita gente não está conseguindo laborar, onde as receitas, as rendas todas estão caindo. Então, essa reserva de emergência faz parte. Os seguros, que pode ser um seguro de vida, pode ser um seguro de invalidez permanente, um seguro de invalidez temporária, né? Muito utilizado. Eu vi o André aí, que é médico, utilizado por eles médicos, utilizado por advogados. Todos nós que somos autônomos, né? Onde muitas vezes a gente precisa estar ativo para gerar renda. Então, ele permite você passar por qualquer imprevisto de doença, de um acidente,
nesse meio do caminho você tá coberto Entendi. com a renda, você não precisar lapidar tudo que você construiu. E esse planejamento prévio, né, até indo para o nosso tema, é o que está levando muitas oportunidades agora. Quando quem tem a reserva, né, e consegue enxergar que o mundo não vai acabar, né, a gente já percebeu. Estamos agora há 45 dias, mais ou menos, que isso chegou forte no Brasil. O mundo não vai acabar, né? E as lições que nós temos das crises passadas é que isso, a oportunidade do investimento agora, seja no imóvel com o Jorge, seja no mercado financeiro através da gente, através da XP, através das plataformas que a gente acaba trabalhando, a gente consegue trazer retornos expressivos. Eu tenho até alguns números, Jorge, se a gente puder falar. Pode falar. Só para mostrar, hoje mesmo, né? Falando especificamente de hoje. Se a gente considerar o fundo do Ibovespa, eu vou usar o índice Ibovespa só para ficar um pouquinho mais fácil de entender. O índice Ibovespa, para hoje, que a gente não está nem no meio do caminho para retornar ao que a gente imagina que vai acontecer, né? Pelo menos os pontos que estavam em janeiro, fevereiro, a gente já teve um ganho de 30%. Né? A gente já teve um ganho de 30%. Bastante. É um ganho Bastante. muito positivo, principalmente quando a gente vai fazer uma comparação com algo que a gente estava acostumado, que é ganhar na Selic, que é ganhar nos CDBs, etc. Selic hoje está em 3,75, a gente deve finalizar o ano abaixo de 3. Então, quando a gente vê uma oportunidade que gerou 30%, é fácil adivinhar esse fundo? Não. Né? E até a nossa recomendação não foi aporta tudo agora. A nossa recomendação foi, e continua sendo, vá fazendo aportes pontuais, semanais, mensais, trimestrais, porque a gente ainda deve ter, né, nós não temos essa certeza, mas a gente ainda deve ter entre 3 e 6 meses de uma subida, um pouco óbvia até, pela depreciação que a gente teve nos ativos, e que a gente ainda vai conseguir trazer um excelente retorno para o cliente. Falando do mercado acionário, do pico para o dia de hoje, nós temos aproximadamente 50% de ganho ainda. Se isso ocorrer... Bastante, hein? Bastante. Vamos dizer bastante. Que isso é lento. Em 3 anos. Em 3 anos, se você aportar 1 milhão, você vai ter 1,5 milhão. Se você aportar 100 mil, você vai ter 150 mil. Né? Como dizia o Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia. As crises passadas seguem de referência. A gente pega um histórico dos últimos 100 anos aí. 1929, da crise lá da Bolsa, né, americana. E aí você vai pegar e vai seguindo e acompanhando ela, e aí você acompanhando o mercado, você vai ter, historicamente, quanto tempo levou cada período de crise, quanto tempo vai sair dessa crise, e aí você acha que isso daí vai levar mais ou menos uns 2 anos para se recuperar plenamente, não é isso? E, sendo muito sincero, hoje, se eu falar que eu sei, é achismo. Mas eu tenho algumas ponderações em relação a isso. Primeiro, vamos pegar as crises passadas, como a gente falou. Eu peguei 4 grandes crises aqui em 2001, com a crise da internet, onde o Bovespa chegou a cair 44%, e em 240 dias, menos de um ano, ele retomou esse patamar. Tá? A crise de 2003, uma crise no Brasil, uma recessão no Brasil, onde ele caiu 18%, né? Super rápido, e em 47 dias a gente recuperou. 2008, que é uma crise onde se compara muito pelo peso, né? 2008 foi mais... A crise imobiliária americana. O Jorge travou. Isso, agora destravou. Voltei? Vamos lá. Voltou. 2008, que é uma crise que todos nós lembramos, né? Filmes e mais filmes, documentários, foi a crise do subprime, justamente na sua área, né? Principalmente na parte do financiamento lá na sua área nos Estados Unidos, que acabou
afetando o mundo inteiro, o Ibovespa chegou a cair 60%, mais do que nós caímos agora, e em 161 dias ele recuperou. Quem investiu no fundo, né? Eu estou falando do fundo só como forma de exemplificar, porque é muito difícil acertar. Teve um ganho em 12 meses de 114%. 1 milhão se transformou em 240 mil reais no período de 12 meses. Né? Para quem não ficou impaciente, deu certo. Exatamente. E para quem não entrou em pânico, Jorge, o principal agora, nesse momento, é não entrar em pânico. A gente provavelmente vai ter que... Opa, tá pausando. Opa. Oi, voltou. Voltou. A gente provavelmente vai ter quedas. Não podemos garantir um retorno rápido, mas podemos dizer, se você olhar janelas de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, falando especificamente de bolsa, é onde você acaba tendo maior retorno. E esse momento específico é um momento onde acontece o que você falou. Algumas fortunas são criadas a partir de momentos como esse, de quem consegue ter a resiliência de aguentar algumas pancadas no curto prazo, de quem consegue entender, muito baseado no passado, o que provavelmente nós teremos no futuro. E até uma coisa que eu conversei com alguns clientes, um cliente eu estava conversando, o Bradesco, que vocês conhecem, chegou a cair 55% nessa crise, o valor dele. Agora no Covid-19? Agora em março. No meio de março, ele estava 55% menos do que o pico dele, se eu não me engano, foi em janeiro. Qual a lógica disso? Se você for analisar, né, os bancos provavelmente vão ser super demandados nesse momento, onde muita gente vai precisar deles, vai precisar dos produtos, né, os produtos financeiros. E historicamente, a gente vê eles, principalmente com a atuação dos bancos centrais, como está ocorrendo, eles, Bradesco e Itaú no Brasil, eles tendo grandes valorizações, inclusive durante as crises. Então, eu estou usando esse exemplo só, nós temos bastante oportunidade no mundo de renda variável. Né? Nós temos, eu tenho um número aqui que o Lucas, o sócio lá da Vert, até passou hoje. Nós temos casos de 3 empresas, desculpa. A CVC, a Gol e a Braskem. Quem comprou no fundo, pelo preço atual, o preço de hoje, o fundo tem 15 dias, 20 dias, não muito mais que isso, 30 dias. A CVC valorizou 175%, a Gol 139% e a Braskem 100%. Tá? Eu não quero trazer vocês para o curto prazo, não é esse o objetivo. Mas o objetivo é dizer que existiu e ainda existe um exagero na precificação de vários ativos. E se você acredita que o mundo não vai acabar, faz muito sentido, se você tiver... Tá cortando. Oi, agora voltou. Vamos lá. Viu? Foi. Mas essas são valorizações expressivas, né? São valorizações bem altas, bem. Mas isso daí é uma valorização extravagante ou ela está recuperando o preço dela que estava anteriormente há dias atrás? Não. Ela nem chegou. A maioria delas nem chegou no preço delas, né? Porque elas chegaram a cair 80%, 90%. Né? Houve uma recuperação, mas ainda há espaço para isso. Né? É isso que a gente está dizendo. A gente vem conversando com os nossos clientes desde o início disso daqui, que a lógica era essa. Humberto, por que você não me avisou quando a CVC bateu no fundo? Porque eu não sei. Né? E eu continuo não sabendo daqui a um mês como é que vai estar, daqui a 6 meses. O que todos os analistas nos falam, o que a história passada nos fala
daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, é improvável que você não tenha um grande valor somado nos seus ativos de renda variável. Isso também não quer dizer que vamos colocar todos os ovos nessa cesta, mas é uma cesta muito importante para quem tem apetite a risco e para quem consegue. O pessoal pediu para repetir, eu não sei que parte foi. Deve ter falado sobre a parte de, na hora que você falou das ações da Gol, e que teve uma valorização boa, expressiva, né? Mas a gente falando, o que ele falou, na verdade, foi assim, que teve valorização nos últimos 15 dias, algumas ações superior a 100%, ou seja, isso daí, o mercado tá tentando se recuperar e vai recuperar isso daí, eu acho que até em menos prazo. Eu entendo que o mercado, pode me corrigir se eu estiver errado, mas na verdade é uma mola, ela está comprimida, mas daqui a pouco, a hora que essa pandemia acabar, ela vai dar um start muito rápido, porque não é uma crise financeira, é uma crise de medo, de doença, mas logo, logo ela vai ter um start, vai ter uma subida expressiva, né? O que você falou também, muitos analistas comentaram, e é pertinente falar, diferente de outras crises, nós estamos vivendo uma crise de oferta, porque a gente não consegue ofertar, não tem demanda para algumas ofertas, porque as pessoas não sabem. Mas a gente não tem hoje uma pane ou algo podre dentro do sistema, como houve em 2008. A gente está vivendo um período parecido com a Segunda Guerra, onde não havia circulação de pessoas, só que o capital continua lá, os ativos continuam lá, as fábricas não foram destruídas, né? O ativo intelectual, nós continuamos pensantes, continuamos com o conhecimento anterior. Então, é um pouco disso. Não sabemos quando, mas a lógica é, quando isso retomar, talvez seja mais rápido do que a gente imagina, né? E olha que nós hoje estamos vivendo uma sensação muito ruim. Até eu, pessoalmente, sou um estudioso do que vem ocorrendo. O André me perguntou se a previsão são 3 anos. Eu acho que 3 anos é ser prudente, né? Aí como disse, eu vou para o achismo. Imagina, eu acho que 3 anos seria conservador, eu acho, né? Eu acho até muito conservador. Eu acho até que vai ser antes. Hoje a gente não tem uma previsão exata. A cada semana a gente pode mudar isso. Mas, se tudo ocorrer como está se prevendo, né, e as curvas vêm diminuindo, eu até anotei aqui para falar para a gente, é muito importante entender, né, a parte da saúde, né, que é até a especialidade do André que nos perguntou. A curva de contágio, o que o mundo está querendo e está alcançando é achatá-la, né, parar de crescer e diminuir. Então, alguns números, por isso que o mercado vem 3, 4 dias animado, porque a curva de contágio nos Estados Unidos tem 5 dias que cai, né? A gente já está com 20% a menos do que o pico, né? A Europa está um pouco mais avançada, a Espanha atingiu o pico 1º de abril, o resultado de ontem, de hoje eu não vi ainda, mas chegou a 60% abaixo do pico, né? E vem desde o dia 1º de abril caindo, então são 10 dias. Podemos dizer que houve um controle, pelo menos, do avanço dela. A Itália, a mesma coisa, desde o dia 21 de março, vem caindo, um pouquinho menos constante do que a Espanha, mas vem caindo, né? A gente já está com metade dos contágios do pico. E o Brasil também, eu acho que Deus foi muito bom conosco, né? Eu acho que algumas atitudes do governo também ajudaram. Esse lockdown que ninguém gosta, que ninguém quer, aparentemente está funcionando. A gente já atingiu o pico no dia 8 de abril, né? É recente, mas com os números de ontem e de hoje, a gente já está com 40% menos de contágio. E isso é muito importante para que a gente comece essa segunda fase, que alguns estados já falaram que vão fazer. Se eu não me engano, Santa Catarina já voltou algumas coisas, e alguns estados estão voltando. A gente vai voltar lento, né? O mercado hoje precifica que os próximos 2 meses ainda vão ser muito ruins, né? Abril, maio. Junho a gente retoma, estou falando em termos mundiais, retoma lento, junho, julho, agosto. Para setembro, a gente começar a ter uma vida menos
estranha. Eu não vou dizer nem normal, porque a gente não sabe exatamente como vai ser o normal. Se o nosso normal vai ser andar de máscara, como os chineses sempre fizeram, se o nosso normal vai ser o que a gente viveu há algum tempo atrás. Eu não acredito que no curto prazo a gente volte a ter a mesma vida. Alguns setores vão sentir mais, o setor de turismo, o setor de restaurantes, os shopping centers, né, que formam aglomeração, o setor de entretenimento em geral, os futebol e etc, etc. Mas eu imagino que a gente em 3, 4, 5 meses a gente tenha 90% dos negócios voltando a uma atividade razoável, podemos dizer dessa maneira. E aí a gente vai ter uma chance de recuperação daqui lá para outubro, novembro, começar a sentir ventos bons para um 2021 maravilhoso, né? É o que todo mundo acredita, são as previsões de bancos como o Morgan Stanley, né, o JP Morgan, então os grandes bancos mundiais, o FMI, todo mundo acredita num grande impacto agora, que a gente vai sentir imediato, uma queda, fala em queda do PIB brasileiro em até 5%, mas fala também de um grande avanço no mundo inteiro, e nós não seremos diferentes no próximo ano, 2021, muito bom. É um momento, como a gente falou, tanto da parte financeira, como foi citado aqui, né, um pouco, eu acho que todo mundo vai evoluir nas suas relações, talvez seja, né, eu acho que todo mundo vai dar um pouco mais de valor. Quem está aproveitando esse momento para evoluir como pessoa, nas questões de habilidades também, vai sair muito fortalecido. Infelizmente, os próximos 2 meses vão ser duros, difíceis para o seu negócio, Jorge, difíceis para o nosso negócio. É um momento também de muita solidariedade. A gente está vendo aí, o Itaú chegou a 1 bilhão de doação, independente de grandes corporações. Eu acho que eu vejo muita gente fazendo pequeno, né, tentando manter a diarista que ia lá pagando, mesmo ela não indo, porque a gente sabe que ela vai ser impactada. Uma coisa que eu gostei muito, né, dos grandes empresários e do governo, a preocupação com o pequeno, com o informal, o micro, pequeno e médio empreendedor que gera 70%, 80% Do volume. Dos empregos no Brasil, né? Talvez não seja o que todos nós esperávamos, mas talvez, eu imagino que foi o suficiente para que a gente passe com um pouco menos sofrimento por essa grande onda negativa que a gente está. Tá? Entendi. O Edson Aragaki, acho que é isso, né? Se falar errado, desculpa. Não seria o momento de investir lá fora em dólar, isto é, em moeda forte? Mas o dólar está muito alto, né? O que você pode falar disso? Vamos lá, Jorge. Essa é bem interessante. A gente se conheceu provavelmente em 2017, 2018, não lembro exatamente. Mas o dólar naquela época era por volta de 3. E a gente tem esses investimentos em dólar e alguns clientes gostaram do investimento, mas o dólar subiu para 3,50. E ele esperou voltar para 3. Não aconteceu. E quando estava 3,50, subiu para 3,80, ele esperou voltar para 3,50. E não aconteceu. Toda hora esperando, tudo sonhando. Essa história a gente já sabe, né? O que acontece normalmente com o dólar, por isso que a gente também gosta, quem tem capacidade, quem tem capacidade de investir em dólar, é justamente porque o dólar e agora nessa crise a gente está vendo, é a principal moeda do mundo, é a moeda referência. Todo mundo, quando fica com medo, migra para o dólar, e é por isso que a gente viu, não só aqui no Brasil, todas as moedas de países emergentes, a gente viu essa disparada muito grande, né? O problema não é só do Brasil, o dólar se valorizou no mundo inteiro, o dólar se valorizou frente ao euro, frente a tudo, né? Né? Então, o que a gente vê historicamente, eu não posso falar de curto prazo, talvez o dólar caia para 4,50, é improvável, os especialistas não veem dessa maneira. Eu imagino, tudo que eu leio, que a gente vai fechar o ano com 5, então a gente está num patamar razoável. Então, investir lá fora, mais do que agora, é uma excelente oportunidade. Eu vou falar um pouquinho por quê, mas eu quero falar do geral. Investir lá fora, uma parte do seu patrimônio, não é colocar tudo, eu acho que faz muito sentido sempre.
um dólar aparentemente caro, porque essa história do dólar caro a gente escuta o tempo inteiro, e a cada ano, a cada semestre, a cada momento, a gente vem perdendo valor em relação ao mundo. Mas será que acabando a pandemia o dólar não volta a 4 e pouco? Ou Olha, não? a previsão hoje, na verdade, obviamente, eu digo que essas previsões são as mais incertas do mercado. Dólar, eu vejo o quanto eles erram. É fechar o ano com 4,80, né? Então a gente não está muito longe desse dólar. E assim como as coisas aqui no Brasil estão baratas, lá fora estão ainda mais, né? Então, os ativos lá fora também caíram. O índice mundial chegou a cair 35%. Eu estou falando de ações, mas serve para tudo, né? Serve para tudo, né? As rendas fixas, etc. Caiu 35%. Então, colocar uma parte lá fora agora faz sentido também, né? Mesmo com o dólar, que todo mundo acha caro. Eu gosto de usar entre aspas sempre, porque esse dólar, a gente não sabe quando isso vai ocorrer, né? Então, uma das oportunidades até que eu queria citar aqui, que envolve esse nosso trabalho, é a parte de imóveis que a gente acaba trabalhando um pouquinho lá no sul da Flórida, né? É uma região, principalmente a região de Orlando, é uma região onde é muito pujante, pelo óbvio que é a Disney, né? Aquele ratinho ali é fantástico em atrair pessoas, né? É maravilhoso, né? Maravilhoso. Tem uma magia especial. Os próximos 3, 6 meses, todo mundo que tem imóvel lá vai sofrer, né? Não vai ter renda, quem está financiado vai ter que continuar pagando o financiamento. Ontem parece que saiu uma resolução do governo falando que quem abriu uma LLC lá, uma empresa, e tiver dentro dos padrões, vai conseguir uma ajuda do governo em torno de 10 mil dólares, né? Isso vai ser muito bom para recuperar os aluguéis nesse período de escassez, né? Perfeito, perfeito. E é aí que eu ia também chegar. Então a gente vai sofrer agora, vai sofrer, só que quando a gente vai comparar os Estados Unidos com 30% do PIB mundial, ou o Brasil com 2% mais ou menos do PIB mundial, os Estados Unidos com a política de até 5 trilhões de dólares, isso dá 25 trilhões de reais, o Brasil, com ajuda que vai chegar próximo à casa de 1 trilhão, qual dos dois mercados deve voltar mais rápido? Qual é o mais lógico de voltar? Né? O Brasil ainda tem algumas questões políticas também que podem atrapalhar a gente. Apesar de eu ser muito confiante no Brasil, faz sentido o que o Edson falou, a gente ter uma parte desse patrimônio em dólar, seja no imóvel, seja em qualquer outra alocação que você possa fazer lá. Falando específico dos imóveis, eu queria só finalizar isso, Jorge. A gente deve ter nos próximos 3, 6 meses, até o final do ano, algumas oportunidades, como a gente teve em 2008. Talvez não na grande magnitude, mas toda crise, infelizmente, faz algumas pessoas perderem a mão. Quem não fez o planejamento certinho, quem não tinha reserva, etc. Quem não participou da primeira conversa lá no começo, quem não fez a lição de casa ali, vai ter problema agora. Exatamente. E o que é oportunidade para aquele que fez um bom planejamento, para aquele que pensava em ter um imóvel lá, para gerar renda e ir com a família, aproveitar esse momento e comprar mais barato, comprar com incentivos. Ainda não temos... Eu fiz uma reunião semana passada, junto com a Dani, minha sócia, com o pessoal lá em Orlando, ainda está um pouco nebuloso, né? Isso tudo está ocorrendo ainda muito. Mas eu imagino que início de maio, né, até final de maio, a gente já comece a ter algumas oportunidades, já comece a sentir como o mercado vai reagir. E eu tenho certeza que a gente vai ter bastante oportunidade lá. As oportunidades lá, eu fiz um exemplo, né, usando índices, não específico uma coisa ou outra. Eu usei as duas coisas pensando. Quem comprou uma casa em janeiro de 2012, né, logo após a crise e tal, e vendeu em janeiro de 2020, teve uma valorização média em dólar na Flórida de 77%. Tá? Em dólar. Oi, pessoal. Travou de novo. Voltou? Voltou. Então, eu fiz uma simulação. A casa de 200 mil dólares foi vendida em janeiro por 352.
se ela seguiu essa valorização. Tá? Pronto. Opa, vamos lá. Voltou. Travando. Voltou. Pode falar. Quando ela comprou em 2012, o dólar estava 1,76. Em janeiro, não estava 5 não, estava 4. Estava 4 em janeiro. Ela investiu em 2012, 8 anos atrás, R$ 352 mil. E se ela tivesse realizado isso para reais, ela teria 1.433. 4 Além vezes. dos 77% de valorização do imóvel, é isso? Teria Teria a variação do dólar. Ainda teve valorização. Fantástico, hein? Não contei nesse período os aluguéis provenientes do que a gente normalmente faz para ter renda lá. Então, ainda teria essa possibilidade durante esse tempo. Normalmente, uma casa dessa de 200 mil vai deixar líquido para o nosso investidor. Foi, voltou. Foi. Eu falava dos aluguéis, Jorge. Então, durante esses 8 anos, eu vou colocar abaixo, vamos dizer que você sobrasse US$ 12 mil por ano. Você teria ainda mais US$ 90 mil durante esse tempo, aproximadamente. Obviamente. Fantástico aumento, né? Não quer dizer que isso vá se repetir exatamente dessa maneira, mas essa é a lógica. Né? Quem gosta de ir lá e quer aproveitar, né? Eu tenho um grande amigo holandês, não sei nem se ele está na live ou não, o Harry, e ele falou uma vez uma coisa para mim, que eu levo muito isso, tanto para mim quanto quando eu vou conversar com os clientes. É muito importante, às vezes, não é só isso, mas você fazer alguma coisa que você gosta. Então, investir em algo que é tão legal, né, como esses imóveis na Flórida, quem conhece sabe o que eu estou falando, é algo onde você busca retorno, você tem segurança do país, da jurisdição, você tem segurança da moeda e, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de usufruir isso. Né? Quem compra uma casa dessa não passa 6 meses lá. Vamos colocar 30 dias no ano você acabar utilizando essa casa. Então, Edson, faz sentido em todos os momentos e agora especificamente também faz sentido porque o natural, quando a gente fala em dólar, é que ele sempre esteja se valorizando e os ativos lá estão mais baratos, assim como estão aqui no Brasil. Entendi. Humberto, estamos chegando faltar 1 minuto para acabar a live. E nós estamos com 20 e poucas pessoas, quase 30 pessoas engajadas e conversando com a gente. Você acha que a gente quer continuar um próximo dia, ou podemos fazer cair, a hora que ela cair, a gente reconectar de novo e continuar a nossa conversa? O que tem horário para isso? Como que está o seu horário aí? Não, estou disponível. Se vocês acharem então, mais assuntos, eu acho que o povo... nós temos aí alguns assuntos, não muitos para tratar, mas pelo menos se der para se despedir, ficaria melhor, tá? Então, se a live cair, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, então. Tá bom. Entendeu? Vamos ver, com 20 e poucas pessoas já. O mercado, você estava falando lá, voltando só recapitulando um pouquinho, você falou em algumas oportunidades, né? Renda fixa, multimercados, renda variável, alternativos e o exterior, né? E aí, a hora que a gente fala em renda fixa, a rentabilidade dela é menor que a inflação hoje, né? Ela acaba sendo muito inviável, né? A renda fixa pura e simples, sim. Mas onde é que estão as oportunidades da renda fixa? Né? Eu vou citar o que baliza a renda fixa, assim como o que baliza as ações é o Ibovespa, o comparativo, o que baliza a renda fixa é os títulos do Tesouro. Então, só para você enxergar como tem oportunidade, no dia 17 de fevereiro, eu peguei um título só, o IPCA+... Roberto, só um minutinho. Como vai cair agora, ela vai cair bem agora nesse momento, a gente já começa a outra respondendo essa pergunta aí. Tá bom. Tá bom? Ok. Já voltamos já. Tá bom, valeu.